Oiê! Eu sou Rosana Vanzella. Eu sou Luísa Brandão. E eu sou a Fer Maggiore. E esse é o nosso podcast Fora da Caixa! E para sair de mais uma caixa hoje, nós estamos com ela, com a Fer, que trabalha aqui na Casa Rosa comigo. E ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela trabalha com radiestesia, reiki, enfim, várias coisas. Nós vamos trazer um bate-papo fluido. Fer, e primeiro a gente queria saber como é que você chegou até aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. E, bom, a minha história é meio assim, meio óbvia, porque eu sempre gostei muito desse tipo de coisa desde criança. Cristais, né? Fez parte da minha vida desde criança. Mas eu enveredei lá pela educação. Então, eu dei aula há 30 anos no Municipal de Ribeirão Preto, na Escola Municipal de Ribeirão Preto. De alfabetização? Alfabetização. Legal. Só que eu dava assim para as crianças mais velhas um pouco, quarto, quinto ano, que sempre gostei dos mais velhos. Legal. E 30 anos trabalhando nisso, só que não deixando o meu lado místico. Eu trabalhava em sala de aula com meditação, eu trabalhava em sala de aula levava eles para andar de balão na mente. Trabalhava, fazia feira de ciências, eu fazia chá com fitoterapia. Então, eles plantavam as plantinhas que, de repente, eles podiam fazer uso da família, fazer uso com remédio. Então, assim, sempre eu levei para esse lado da minha vida. Depois que eu aposentei muito jovem, né? Eu ia falar, aposentei quando? Como assim aposentada? Ela falou outro dia isso pra gente, mas... Como assim? Eu aposentei, né, com 50 anos, né? Eu já tô com 57. E aí, eu aposentei com 50. E eu falei assim, bom, agora eu vou começar a trabalhar com coisas assim que eu gosto, sair de uma sala de aula super tumultuada, super barulhenta, trabalhar com silêncio, com energia, né? Enfim. Vou me aprofundar nessa bruxaria aí, né? Só que as coisas acontecem assim, a espiritualidade que ela leva a gente, né? Foi um caminho muito legal. Uma amiga chegou e falou assim, olha, vou fazer um curso de reiki, você tem interesse? Eu falei, reiki? Pode ser. Com quem? Com a Marcela. A Marcela. A Marcela, que eu acho que vocês já chamaram ela aqui. A gente chamar. Maravilhosa. Tá, vamos, me dá o telefone. Bom, enfim, eu fiz com a Marcela o reiki 1, reiki 2, reiki 3, fiz Karuna 1, Karuna 2, Karuna 3, e a minha amiga que me chamou não fez. Não é por isso que eu tô te falando, a espiritualidade. Nesse meio tempo, então, a minha prima lá do Paraná, nossa, eu tenho uma amiga que deixou de ser advogada, criminalista, para trabalhar com terapia integrativa, né, holística. Ela faz uma mesa radiônica super legal. Eu falei assim, me dá um contato. Bom, eu passei de assistida a terapeuta, porque eu fiz o tratamento de radiestesia com a Ariadne Paduano, lá do Paraná, por sinal, minha mestra maravilhosa. Um beijo. Eu saí daqui, depois de 8 meses, que durou o meu tratamento, com florais, de Baia de Saint-Germain, mais a mesa, só fazia a mesa. E eu já aplicava reiki, então eu aplicava em mim mesma. Dali 8 meses, eu fui lá fazer o curso presencial com ela. Então foram eu e mais 3 fizemos o curso presencial, que eu praticamente acho que forcei ela a montar um curso, porque eu queria fazer presencial. Aí fizemos. Hoje em dia, nenhuma das meninas que fizeram o curso trabalham com isso, só eu, com a mesa de Saint-Germain, com essa específica mesa. E ela também se enveredou para outras coisas. Ela é numeróloga, mexe com outras coisas, e de vez em quando talvez trabalhe com a mesa, mas assim, então praticamente eu sou assim, com essa mesa especificamente de Saint-Germain, nesse formato, que eu conheço, eu sou a única que faço, né? E a mesa é realmente completa. E me fala uma coisa, para quem assim não sabe muito sobre o que é a mesa, o que seria a mesa? E se já puder incrementar, né? Qual é a diferença dessa mesa? Sim. Da mesa radiônica para a mesa que você trabalha, como que funciona? E já vou deixar uma segunda pergunta, se engata. Fer,
E é assim, é uma mesa intuita, ela, né, veio de uma intuição, ou ela é uma mesa, eu não sei se também existe isso, assim, uma padronizada, Não. todo mundo usa essa É uma mesa. regra. É uma regra. Existem semelhanças, tá? Por exemplo, nessa mesa tem, inclusive, reiki que eu posso mandar, reiki à distância. Então, essa mesa foi canalizada pela Ariadne, foi ela que canalizou e montou todos os objetos ali, que é uma mesa desse tamanho assim, de PVC, aonde tenho tudo, todos os gráficos, tudo que eu preciso ali para poder fazer a medição, para poder entrar na energia da pessoa. Tá? Quero deixar bem claro uma coisa, isso não tem nada a ver com religião, Sim, tá? Nada a ver com sim. religião, isso tem a ver com energia, tudo tem energia. Hoje a gente sabe que, inclusive, antigamente a gente achava que as pedras não tinham energia, né? Eram inanimadas. Hoje a gente já sabe que, ó, essas pedras têm energia e elas nos dão a energia delas, né? Sim. E é maravilhoso. Sim. A energia, a natureza é maravilhosa. Bom, mas voltando a essa pergunta, o que é uma mesa radiônica? Radiestesia é aquilo que você pode captar a energia dos lugares, das pessoas, dos animais. Há muito tempo atrás, as pessoas elas achavam água no deserto através da radiestesia, com pauzinhos. Isso é uma coisa milenar. Então, assim, hoje as pessoas usam o dual rod, que são aqueles de, parece um L, assim. Duas coisinhas de metal, Isso, né? de metal. É muito legal. Metal, na verdade, é de... Já, muito legal. Na verdade, é de... eu sempre esqueço o nome daquilo. Daqui a pouco eu lembro. Ele vai fechando e abrindo, né? Então, ele vai mostrando para você onde tem energia acumulada, onde tem energia fluindo. Tem outro também que chama aurímetro, que é um que é todo enroladinho assim, e tem uma pontinha também de metal. E tem o pêndulo, que eu sou a maluca do pêndulo, né? Eu tenho pêndulo de tudo quanto é jeito. Tem pêndulo de madeira, tem pêndulo de cristal, tem pêndulo de orgonite. Então, assim, o pêndulo é uma coisa maravilhosa. E eu acho que, enfim. Então, isso é uma radiestesia. A radiestesia é você pegar esses objetos, tá? Lançar a mão desses objetos e fazer a verificação da energia daquilo que você quer, da casa, do terreno. Tem gente que antes de construir chama um radiestesista para ver se aquele terreno tem energias telúricas, que a gente consegue perceber, né? Que vem da terra, energias que não são legais. Enfim, a radiestesia da mesa, a mesa chama mesa radiônica por quê? Porque ela tem todos esses elementos radiônicos, então a mesa radiônica. Então, leitura radiônica é leitura através do pêndulo, que é um objeto de radiestesia na mesa radiônica. Entendi. Sim. Quer fazer a leitura do campo, do lugar, do espaço da pessoa, do animal, de tudo. Na verdade, eu trabalho de duas maneiras. Eu trabalho com a radiestesia terapêutica, que são gráficos em que eu trabalho com o pêndulo e eu trabalho com testemunho, que é o nome da pessoa e a data de nascimento, e um objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja com problemas na justiça, com uma coisa que está assim, muito tempo para ser resolvido na justiça, que não se desenrola, nananana. Então, existem os gráficos que eu procuro no biômetro, com o seu testemunho, tudo bonitinho, o seu nome e tal, e eu procuro no biômetro qual é o gráfico que eu vou usar para destravar isso, tá? E aí o próprio gráfico, o pêndulo indica o gráfico, aí eu faço o tratamento, pergunto quanto tempo fica, coloco o cristal em cima e tal, então isso são tratamentos, isso é a radiestesia terapêutica, isso é um trabalho. O outro trabalho é a leitura radiônica que eu faço na mesa. A leitura radiônica, eu não vou adivinhar nada, não tem adivinhação nenhuma. Eu simplesmente vou ler o seu campo, vou ler o que está acontecendo com você, tá? Então, assim, as pessoas, muitas vezes as pessoas falam, gente, mas de onde você me conhece? Você falou exatamente aquilo que eu sentia, mas nunca falei para ninguém. Ou você me falou coisas que eu passei lá atrás, mas que eu já achei que tivesse esperado. Então, assim, mas está reverberando no seu campo energético ainda. E isso faz todo sentido.
Na própria leitura eu também vejo os equilíbrios dos chakras. E cada chakra, ele tem o seu papel dentro do nosso corpo e da nossa energia. Tanto é que ele tem a ver com os órgãos e tem a ver com as emoções. Então, aquele que está desequilibrado, com certeza tem aquele órgão está em desequilíbrio, causado por uma emoção, né? E porque o corpo lhe dá sinais, o corpo te avisa, Sim. né? Sim. E é isso. E aí a própria leitura indica o caminho. Olha, você tem que tomar esse floral, esse floral, esse floral, você tem que fazer esse tratamento, você tem que fazer reiki, você tem que fazer karuna, você tem que fazer constelação. Já mandei várias pessoas para Rô, para constelação, já mandei várias pessoas para Angélica também para fazer o Barras. Então, basicamente, eu te procuraria, tô com alguma questão aqui emocional, tô lidando na terapia, e aí não tô conseguindo trabalhar isso. Você ajudaria equilibrando essas energias no meu campo? Exatamente. O que eu digo é o seguinte, a primeira coisa que se deve fazer, a minha orientação, é a leitura radiônica, porque a leitura radiônica é assim, você vai no médico, o médico vai te pedir exame de sangue, ou ultrassom, ou mamografia, aí você vai pegar esses exames, levar para o médico, ele vai olhar e vai falar, bom, então você vai tomar esse remédio, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. A anestesia nada mais é do que isso, é uma investigação do seu campo energético para ver onde a gente tem que atuar. Se é no campo emocional, se é no campo espiritual, que inclusive até eu consigo ver demandas, porque uma demanda, uma macumba, não vou nem falar, né? Porque um trabalho. Se você não precisa ir em algum lugar praticar. Sim. Se a pessoa tem um zoião, se a pessoa tem inveja de você, ela conversando por telefone com você, ela te passa uma coisa assim, se você não estiver protegido com uma energia mais elevada, você acaba pegando sim. E eu consigo ver isso, detectar na leitura também. Que legal. É muito bom, é muito legal. Fer, mas eu também, conversando com você outro dia, você também usa isso como uma ferramenta, no caso assim, terapêutica. Não é, por exemplo, eu venho, faço uma sessão e vou embora. Pode até ser, né, que se for a opção da pessoa, mas assim, você indica, por exemplo, uma quantidade de vezes, não é isso? Faz um acompanhamento. Assim, acompanhamento. Sim, porque a nossa energia, ela muda muito depressa, né? Em 30 dias, a sua energia já mudou. Sim. Tá? E com os florais, vocês que trabalham com raízes dos florais, vocês sabem que muda mesmo. Então, nesses 30 dias que a pessoa toma os florais, eu já faço uma nova leitura e vejo como é que tá. Então, é um acompanhamento. É como se fosse o retorno no médico. É o acompanhamento. E no própria leitura, quando eu faço a leitura, eu já equilibro a pessoa. Então, às vezes, eu já cheguei a ter pessoas que eu cheguei com 30 de frequência, que é o medo, né? Eu já cheguei a ter pessoas com 100, com 150, que no mínimo, a média do planeta é 200 e poucos hertz de vibração do planeta, de emoção, tá? Não estou falando das ondas Schumann, que é a vibração do planeta Terra, que é 7 ponto alguma coisa. Eu estou falando da energia das pessoas, a média das pessoas. A frequência emocional. Exatamente, isso. Mas a gente chega a vibrar nesse lugar aí? A gente chega a 500, a gente chega a 600. Ai, dá licença, a minha tava, sabe, claro. 320, ela elevou para 400 e pouco. Chega. Muito próximo, Opa. né? Porque tem algumas frequências que são muito baixas, né? Tem, no geral, a gente vibrando em medo, ansiedade. Medo 30. Então, 30. Então, e aí... A média, você falou, Fer, que era quanto? 200, 230, mais ou menos, é uma média. E aí você precisa vibrar para cima disso, né? Para você estar protegido. Quanto mais você vibrar, mais você está protegido. Porque para atrair as coisas, né? Exatamente. E para também, de repente, um telefonema não acabar com você. Né? É isso. É porque tem muito esse lugar, né? Que muitas pessoas falam sobre, o outro, né, colocou olho gordo e tal. Tá, mas se você tá numa frequência ali compatível... Não exatamente, porque as coisas se afinizam. Vai pegar se for compatível, senão... Sim. Exato. Então, assim, nem tudo é sobre o outro, né, gente? Exatamente. Então, respondendo também a questão da mesa, existem vários tipos de mesa. Existe a mesa arcturiana, existe a mesa de São Germain, mas que tem
componentes. Tá. Inclusive, eu tenho uma outra mesa também lá em casa que eu comprei, mas eu gosto tanto dessa, e essa é tão minha, Se tão... identifica. A minha egrégora com o Saint-Germain e a egrégora dele é tão forte ali que... Gente, eu costumo dizer que o meu pêndulo é fofoqueiro. Ele me conta cada coisa, assim, que as pessoas nem acreditam. Que, nossa, eu não acredito que você está falando isso, que não sei o quê. Então, assim, e para mim é muito prazeroso, porque ajudar as pessoas... Nós estamos curiosas. Não, ajudar as pessoas, assim, a se descobrirem é muito bom. É, muito bom. Ver uma pessoa no começo do tratamento e lá, depois de alguns meses, a mudança, Sim. a expansão de consciência, não tem preço. É Sim, muito bom, é muito gente. bom. É bom É demais. libertador pro Libertador. outro. esse Uma lugar. coisa também, assim, quando a gente... falou libertadora, deu uma perdida. Luísa, fala a sua pergunta que ela vai Puta, voltar. sai na frente. Ó, quando a gente fala do pêndulo, o pêndulo ele entrega, né? Ele sempre vai entregar. Mas tem sua intuição nesse trabalho, certo? Ou não? Porque às vezes vem antes da resposta do pêndulo, né? Então, é assim, o pêndulo, você tem que saber manusear o pêndulo. Então, ele para a direita é sim, para a esquerda é não. Sim. Às vezes, o pêndulo, ele fica assim. Eu falei, Ou assim, gente, né? para, eu paro, respiro, porque eu tenho que estar em alfa para fazer, eu tenho que estar com meditação para fazer, eu fico com fone de ouvido, ouvindo frequência, eu não tô assim, não, eu tenho que estar sim, concentrado. sim, sim. E essa leitura, ela demora 1h30, mais ou menos, aí depois mais meia hora que eu tenho de resultados para passar para o cliente, para a pessoa, né, de informações sobre o que eu consegui detectar na mesa. Então, é assim... às vezes, quando eu estou insegura, eu pergunto de novo: eu estou na mesa? Eu estou em alfa? A pessoa está na mesa? Se ele diz não, eu começo tudo de novo, me preparar, respirar, peço ajuda dos meus mestres Saint-Germain, eu sou egrégora, né? Sim. Lembrei. Mas então não é só também uma coisa intuitiva que vem assim pra você. Já aconteceu às vezes você fala, não pensei sou eu nisso, que mexo. Aí você faz o pêndulo e fala, confirmou aqui. Não sou eu que mexo. Ele mexe. Se sou eu não sei. É inconsciente. Tá. Eu descobri coisas que a pessoa nem sabia. Então, essa é a minha pergunta. Por exemplo, quando a gente faz uma constelação ou quando a gente trabalha com a Tise e algo nos é mostrado, é como se aquela pessoa permitiu aquilo, como se ela já estivesse meio pronta para ver, sabe? Isso, dá um acesso ao campo, né? O campo entrega. O campo acaba sendo, né, o que você falou, fofoqueira, ele entrega o que precisa ser visto. Você acredita também que, por exemplo, se eu mostrei alguma coisa para você nessa mesa, você também acha que eu tô pronta para saber daquilo? Sim, claro. Ah, legal. Tá. Então é como... Sim. Como a gente fala, só vai mudando de nome, vai mudando ferramentas, né? As ferramentas chegam sempre no mesmo lugar, né? Chega sempre no mesmo lugar. E tem uma coisa curiosa que eu gostaria de citar aqui. Eu ia falar e a gente se perdeu aqui no meio do bate-papo. A pessoa, por exemplo, já aconteceu uma vez que ficou marcado para mim, em que eu estava fazendo, porque eu sempre aviso, vou começar a sua leitura. Você não precisa estar fazendo nada de especial, você pode estar trabalhando, estar estudando, praticando exercício, só não pode estar brigando, nervoso. E eu fui fazer uma leitura que era uma leitura corriqueira de uma moça chamada Patrícia, que fez comigo por muito tempo. E o pêndulo ficava girando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu ficava perdendo ela toda hora. Eu falei, gente, mas não é possível, o que está acontecendo? Eu mandei uma mensagem no meio da leitura: Patrícia, está acontecendo alguma coisa? Ela me respondeu: Fer, a vizinha colocou veneno, acho que no ralo, não sei, tá saindo barata. Para tudo quanto é lado aqui na minha casa voando, eu morro de medo de barata. Ela estava simplesmente fugindo das baratas, gritando, subindo em cima. Eu tinha que perder ela mesma, né? Então você tá vendo como que não interfere e não é uma coisa que não é real. Isso é real. Não, sim, com certeza. Sim. É real. Claro. Inclusive eu tenho um depoimento também no Google de uma moça que eu tratava de uma outra cidade, eu nem conheço pessoalmente. Porque eu trato gente até de Portugal, porque eu faço a leitura, Aí né? fica a dica, hein, pessoal de fora. Então, do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, que é uma cliente minha muito querida também, que a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tem um carinho muito grande uma pela outra. Então, assim, a Fabiane.
ela depois no depoimento, ai, eu era muito incrédula e tal. Mas no dia que a Fer foi fazer minha leitura, aconteceram algumas coisas no momento em que ela estava fazendo a leitura, em que ela detectou lá na leitura que foi uma Tava acontecendo briga. na hora Na dela. hora, que é uma briga que ela teve com a enteada. E aí eu consegui detectar ali o que estava acontecendo, entendeu? Aí a moça pôs até um depoimento para mim no Google falando isso. Sobre Mas esse não mente, fato né? nesse momento. Não mente, dá Não. tempo ali entregando tudo. E É eu muito acho, legal. eu acho muito bom também usar como ferramenta justamente por esse caminho. Porque tem muitas coisas na vida, né? Às vezes a gente começa a se trabalhar, que tem algumas horas que dá uma encurralada, né? Que você fala, Concordo. gente, já mexi nisso, já olhei para isso, o que eu não tô vendo? E essas ferramentas, elas Sim. entram muito nesse lugar. Fora que o equilíbrio, né? Porque a gente nem sempre vai estar vibrando mesmo em coisas positivas, tá com algumas questões na vida, isso vai auxiliando Com certeza. a mesa, né? Eu tenho essa mesma sensação, como se fosse assim um destravar, tipo a constelação, abre um olhar, né? Ah, tá, libera aquilo e você consegue fazer outros movimentos também Sim. através, a partir daquele olhar. Sim, você começa a despertar por outras coisas, né? E aí os seus atendimentos, eu entendi que na mesa você também, ali se for o reiki, mas você também faz outros tipos de atendimento aqui na casa? Sim, eu faço reiki, aplico reiki e karuna. O karuna, muita gente não conhece o É isso que eu ia karuna. perguntar, não O conheço karuna é assim, o reiki são símbolos canalizados por um japonês, Sim. Mikao Usui. E o karuna são símbolos canalizados por um indiano, o Sai Baba. Então, são símbolos diferentes, são energias diferentes, mas tão boas quanto, só que elas atuam de maneira diferente. Para mim, o karuna é uma coisa mais forte. Por quê? Porque cada símbolo tem um chakra específico. O reiki não. O reiki você joga os 4 símbolos, você pode usar em todos os chakras aquele que mais convier naquele momento. O karuna não. O karuna tem cada problema o seu chakra e o seu símbolo. Então, assim, ele tem um símbolo do cardíaco que é sensacional. Você sente serenidade. É muito legal. Você vai fazer, você vai ver. É muito legal. Então, eu aplico o karuna, eu aplico o reiki com cristais para potencializar nos chakras. Com meditação, eu uso um pouco também, às vezes eu uso Theta Healing, que é a meditação com Theta Healing. Uso frequências de sonoras de 400 Hz, 500 Hz, dependendo da emoção da pessoa do dia. Eu tô chateada hoje, hoje eu tô ansiosa. Então, depende muito do dia, de como a pessoa está, eu aplico uma técnica, ou uma frequência, ou uma meditação guiada com fone de ouvido, né, para o barulho lá fora, esquecer o externo, com venda, para ficar bonitinho. Eu vou ficar aqui. E assim, dela, né, gente? é maravilhoso, é uma delícia. E é muito, muito gostoso quando a gente traz esse olhar do terapeuta, né, que não é uma coisa engessada, não é uma coisa, uma regra, né? Sim. Porque quando a gente lida com pessoa, a gente é isso. Às vezes essa terapia é ok, mas no momento a pessoa está precisando de outra coisa. Sim. Então é um olhar muito bacana de ter mesmo, de ter essa percepção. Eu não conhecia o karuna, mas muito, muito incrível, muito legal essas técnicas, né? Eu já tenho mais uma. Tem? Tem a remoção massiva, que eu faço com ímãs. Eu tiro na hipófise, no timo e no umbigo. Hipófise, pensamentos acelerados. Sabe aquela pessoa que vive pensamento acelerado? Então eu pego o pêndulo, através do pêndulo eu vejo quanto que se você tem que ir para a direita ou para a esquerda, e aí eu coloco. E no timo sentimentos, né? Assim, angústia, sentimentos, mágoa, angústia, aquilo que você está na hora. E no umbigo, energias adquiridas ou herdadas. Então, assim, se aquele dia você foi num lugar muito pesado, num hospital, num shopping, que até o shopping é muito pesado. Ah, sei bem. Sabemos bem. Nossa, o shopping é fogo. Eu tiro, né? Então, alivio com o pêndulo. Então, são esses 3 tratamentos que eu faço
é a radiestesia e o Reiki, o Karuna com a meditação na maca, né? Com todo carinho, amor, e eu deixo 1 hora para cada cliente, porque eu detesto a pessoa chegar com trânsito, com calor e já vai para a maca. Então, assim, a pessoa não desliga. Então, não, ela senta aqui, a gente toma um café, a gente conversa. Então, assim, é uma terapia também de papo. Sim, sim. E depois Começa vai também, pro... a cura começa também através da fala, né? Sim. E aí depois vai pra maca, aí faz tudo que... A pessoa, assim, vai pra Nárnia, né? Tem muitos que Tudo que a gente dormem. gosta, de ir pra Nárnia. Gente, vai ficar aqui no Instagram da Fer. A Fer faz atendimentos online e presencial, Sim. né, Fer? No Brasil e fora do Brasil. Que ela é internacional. Então vocês já seguem ela aí, gente. Vai deixar aqui o Instagram bonitinho pra vocês verem. Você acha que faltou alguma coisa, Fer? Queria falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre a mesa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho muito orgulho do lado bom, né? Claro, de poder ajudar as pessoas com a mesa, com o meu trabalho. Eu acho que eu fiz um trabalho maravilhoso durante 30 anos com educação, com crianças. Agora eu trabalho ajudando adultos, né? Então, assim, é uma continuação. E eu acho que isso eu vim aqui para fazer, porque eu faço com muito amor. E eu, graças a Deus, tenho muito sucesso em tudo, todos os trabalhos. É muito legal, todo mundo adora. É perceptível que você ama, que faz, que você gosta. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, nossos olhos brilham, a gente fala daquilo com empolgação, a gente quer que todo mundo faz, entendeu? E como eu já fiz com a Fer, tem muito respeito nos áudios, muita amorosidade. Eu acho que isso é importante, né? Sim. Porque às vezes a gente tá num tratamento, a gente acha, né, que ela não vai ler tudo, mas ela lê tudo através dessa energia. Então, precisa se ter, como a gente sempre fala, né, nos nossos atendimentos, respeito ao outro, né, a vida, ética, a ética, aquilo que a gente está lendo do outro, né? Porque então, muito lindo. É complexo ali, às vezes, se acessar alguma questão, né? Então, Sim. Todo esse cuidado do terapeuta é muito importante. E vocês viram, gente, que a gente não traz ninguém aqui, né? A gente só traz gente, ó, que a gente já conhece, que faz a gente sair das caixas, porque assim, eu já aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Também. Muito legal sair dessas caixas. Então, ó, não deixem de conhecer. Trabalho maravilhoso. Ela atende na Casa Rosa também, que é onde a aqui Amor nessa atende. sala. Aqui nessa sala, já vou ficar por aqui. O Ivan aqui, onde a Karina também. Então, assim, prazer receber você, muito bom. Gente, gratidão. Trabalho, que você continue aí, né, cada vez mais despertando muitas pessoas. Gratidão, que a gente. gente precisa. Obrigada mesmo. Gratidão. Gente, muito obrigada mais uma vez de sair das caixas com a gente. Tchau, tchau. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, indicar pra todo mundo conhecer esse trabalho lindo, tá bom, gente? Beijo. Tchau,